Salmo de número 25. Salmo de número 25. Eu farei a leitura do versículo 1 ao versículo 5. Salmo 25, versículo 1 ao versículo 5. Oração por auxílio divino. Salmo de Davi. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Amém? Vamos orar? Querido Deus, bondoso e eterno Pai, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui na tua casa. Muito obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui presente, ó Pai. E aqueles que não puderam vir, os motivos o Senhor conhece, ó Pai. Nesse momento, Senhor, através do teu Espírito Santo, ilumina, Senhor Deus, este estudo na tua palavra, esta reflexão, esta mensagem, que venha de encontro aos nossos corações, ó Pai. Seja feito conforme a tua santa e bendita vontade, Senhor. Aplica, Senhor Deus, a tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu gostaria de refletir com os irmãos nesta noite sobre o tema a esperança em Deus. A esperança em Deus. E eu gostaria de enfatizar nesta noite a palavra esperança. A palavra esperança. Pois aqui o salmista diz, no final do versículo 5, pois em ti eu espero todo o dia. Todos os dias eu espero no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A palavra esperança, ela vem do latim, sperantia, que é derivada de um verbo sperare, que significa esperar. Esperança é confiança em algo positivo. E essa raiz também, essa palavra esperança ou esperar, ela tem a sua raiz lá na Ásia, na Europa. Spé, que significa expandir, ter sucesso ou prosperar. Então, esperança significa sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. Confiança em coisa boa, fé. E aquilo ou aquele em que se deposita a expectativa, também promessa. O significado da palavra esperança, no hebraico, ela é associada a uma expectativa confiante de fé. Então, ela é uma expectativa confiante de fé. E também descreve a esperança de forma ativa, como uma tensão ou expectativa que impulsiona a ação, e não apenas a espera passiva. Então, queridos, a esperança não é somente passiva, ela é ativa. Por exemplo, eu tenho esperança de um estudo melhor, mas eu não estudo. Eu tenho esperança de um trabalho melhor, mas eu não me especializo. Então, nós temos a esperança, mas a esperança ela não é passiva, ela é ativa.
Outras palavras relacionadas à esperança é esperar com paciência, ter esperança mesmo em meio à decepção, confiança como um significado secundário da esperança, refúgio, abrigo, confiança para obter segurança e proteção. A palavra esperança no grego também significa o mesmo sentido. No contexto cristão, ganha uma conotação forte, de confiança firme e convicta em Deus e nas suas promessas. Então, no Novo Testamento, no contexto cristão, ela é uma forte confiança em Deus e nas suas promessas. Então, para o cristão, ela tem uma conotação positiva, associando-a à fé e à expectativa da vida eterna em Jesus Cristo. A Bíblia contém cerca de 290 versículos com a palavra esperança. Algo que espera, algo que confia, algo que aguarda com esperança em Deus e nas suas promessas. Nós temos duas formas da palavra esperança. A esperança no secular, né? Eu espero a chuva. Eu espero os meus amigos. Eu espero o horário. Eu espero aquela data, né? Então, a esperança no secular, né? Eu espero também que haja chuva para as plantações. Então, eu espero, né? A esperança. E no sentido teológico, esperar pela ajuda de Deus de forma confiante, de forma convicta. Assim, o berço da palavra esperança, aqui para nós, é o sentimento da incapacidade de alcançar a plena paz e bem-estar por meio dos méritos humanos. A nossa esperança está no Senhor. E é a partir desse pensamento que eu gostaria de citar aqui então o salmista Davi, em quem eu coloco a minha esperança. Davi sabia que não era nele, não era nas pessoas, não era nas armas, era em Deus. O profeta Jeremias, assim como tantos outros profetas, deixavam isso claro. Yahvé é a única esperança de Israel. Senhor, esperança de Israel, diz lá em Jeremias 14:8 e Jeremias 17:13. E também no capítulo 17, versículo 8, ele diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, feliz é o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Não sabemos exatamente o contexto deste salmo, salmo de número 25. Sabemos que Davi estava passando por um momento de tribulação, por um momento de adversidade, por um momento de luta, por um momento difícil na sua vida. Isso nós podemos identificar aqui neste salmo. E ele enfatiza a dependência de Deus. Ele pede para que Deus o guie pelo caminho da verdade e o proteja dos seus inimigos e perdoe os seus pecados. Ele sabia que Deus era o único que jamais o deixaria envergonhado. E ele sabia que Deus era o único justo, fiel e verdadeiro. Ele sabia disso. Davi sabia exatamente disso. A nossa esperança é fundamentada em Deus. Diante das lutas, diante das tribulações, diante das adversidades,
De que maneira o salmista depositava sua confiança no Senhor? Porque ele sabia que o único fundamento da sua vida era Deus. É Deus nas nossas vidas. Gostaria de destacar brevemente, a esperança em Deus é fundamentada, em primeiro lugar, na confiança em Deus. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, versículo 2. Deus meu, em ti eu confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Versículo 3. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Eu confio em Deus. E qual que é o fundamento de você confiar em Deus? Você confia em algo ou alguém que não pode resolver os seus problemas? Você confia em alguém, por exemplo, um estranho? Não. Nós confiamos naqueles que estão próximos de nós. Nós confiamos naqueles que demonstram confiança. Então Davi sabia que o único que poderia exaltar ele sobre os seus inimigos era Deus. O único. Esses dias eu vi aqui, abrindo um parênteses, essa semana eu acompanho lá os classificados, né? Eu fico lá, vendo lá no Facebook, e certa pessoa comprou um veículo de outra cidade. Ele comprou o veículo e confiou na palavra do comprador. E então ele entregou o veículo, mas ficou com o recibo, né, com o documento do veículo, porque ainda precisava acertar uns detalhes, conforme ele descreveu lá na internet. Queridos, ele confiou nessa pessoa e essa pessoa sumiu com o veículo, desapareceu. Então, queridos, essa é uma ilustração que nós não confiamos assim, né? Nós não confiamos na palavra muitas vezes das pessoas, porque nós não convivemos, nós não sabemos daquela pessoa, não conhecemos nada daquela pessoa. E infelizmente essa pessoa, né, que entregou o veículo, ficando ainda com a posse do recibo do veículo, mas a outra pessoa o enganou. Então, queridos, Davi ele confia em Deus, porque ele sabia quem era Deus. E essa é a diferença nossa, cristão. Você confia em Deus, você espera no Senhor, porque você sabe quem Ele é. Você sabe que Ele não vai falhar com você. Você sabe que Ele não vai te enganar, entre aspas. Você sabe que Ele não vai te ludibriar, mentir. Você sabe disso. Então por isso que o salmista Davi, ele confia em Deus de todo o seu coração. É aquele ditado popular: eu conheço até de olhos fechados. Pode crer, pode confiar em Deus. Nós confiamos em Deus, porque nós depositamos sobre Ele toda a nossa esperança, está nas suas mãos. Deus promete estar conosco em todas as circunstâncias, em todas as situações. Deus está conosco e você pode confiar. Assim como Davi, ele confiava na misericórdia de Deus, na bondade de Deus, você também pode confiar. Isaías 41:10, um versículo muito conhecido, que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então você confia na destra do Senhor. Você confia no braço do Senhor. Saber que Deus está presente nos dá confiança, nos dá coragem
para enfrentar qualquer situação, qualquer prova, qualquer tribulação, qualquer circunstância. Deus nos dá essa confiança. Em segundo lugar, a esperança em Deus é fundamentada no seu ensino e na sua direção. Acompanhe comigo no versículo 4 e 5, a primeira parte do versículo 5. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me. Então, o pedido de Davi é: faze-me conhecer os teus caminhos. Senhor, eu não quero ir por qualquer caminho, eu quero ir nos teus caminhos. Eu quero seguir pelas tuas veredas, pelas tuas pisadas. Ensina-me. Nós, seres humanos, nós não temos essa condição de aprender sozinho. Não temos. E é por isso que as nossas crianças vão desde pequeninas na escola. Elas vão desde pequeninas na escola. Porque você imagina, se você deixar uma criança, entre aspas, ao seu gosto, sem orientação, sem educação, sem ensino, sem o norte, né? Essas crianças iriam viver, entre aspas, como animais selvagens, porque elas não teriam ensino, não teriam direção. E o salmista Davi diz: guia-me na tua verdade e ensina-me. Ensina-me. Davi poderia dizer tantas coisas, poderia dizer: eu não preciso aprender mais nada, eu já sou um homem maduro, eu já sou um homem pleno. Mas ele diz: eu sou teu servo, eu sou teu discípulo, Senhor. Me ensina, me guia, me orienta, conduz-me, porque senão eu estou perdido. Não podemos assumir que podemos descobrir como obedecer a Deus por nós mesmos. Eu mesmo vou fazer, do meu jeito. Não. O Salmo 14 diz que o nosso coração é enganoso. O nosso coração, o coração do homem, é corrupto. Salmo 14, versículo 1 ao 3, diz assim: diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Então o salmista Davi, ele entendeu, ele compreendeu que ele não poderia deixar sozinho. Não poderia deixar-se sozinho. E assim somos nós, o ser humano. Nós não podemos, nós não aprendemos sozinhos. Nós aprendemos, amadurecemos com os processos da vida. Eu não sou o mesmo homem de ontem. Eu não sou. Eu não sou jamais o mesmo homem de 10 anos atrás, de 20, de 30 anos atrás. Eu não sou a mesma pessoa. Porque eu fui sendo ensinado por Deus, sendo guiado por Deus, sendo orientado por Deus. E é isso que Davi pede: Senhor, não me deixe sozinho. Ensina-me, orienta-me, guia-me na tua verdade, nas tuas veredas. Não é qualquer caminho, é o caminho do Senhor. Deus sabia quem era Davi, e Ele também nos conhece. Deus sabia que o coração de Davi era também enganoso, que o coração de Davi também era falho, e muitas vezes Davi falhou, Davi deslizou, assim como eu e você.
mas Deus conhece o nosso interior. Deus nos conhece muito bem. Então Davi pede humildemente, ele suplica a Deus: Senhor, me dê direção e ensino. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu por mim mesmo, eu vou deslizar. Mas ensina-me, guia-me, orienta-me pelas veredas, por tuas veredas, e ensina-me. Em terceiro e último lugar, a nossa esperança em Deus, ela é fundamentada na salvação de Deus. Olha o que diz no final do versículo 5. Pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Em quem eu espero sempre, todos os dias. O Senhor é a nossa salvação. O homem por si só, ele não pode jamais salvar-se. Ele não pode. Em todos os momentos da vida humana, olhando para o Antigo Testamento, olhando para o Novo Testamento, Deus é que salva. E não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Deus é a fonte de todo o bem pelo qual o cristão pode esperar. Assim como Davi, esperamos com confiança na bondade e na misericórdia de Deus. Como ter esperança quando tudo ao redor parece estar desabando? E que motivos temos para ter esperança diante de tanta desesperança? Olhamos para Deus e dizemos: o Senhor é o nosso socorro, é o único socorro. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e é a nossa salvação. Através de quem outras pessoas, outras coisas, nós não temos salvação. A palavra de Deus, em alguns versículos, em alguns salmos, nos dizem: não confieis nos príncipes, em quem não há salvação. Não confieis nos guerreiros, nos músculos dos guerreiros, porque não há salvação neles. A salvação vem do Senhor, nosso Deus. A cura, a libertação, o refúgio. Hebreus 10, 23 diz assim: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Queridos, nele você pode confiar. Nele você pode depositar toda a sua esperança. E como aquele exemplo que eu dei no início do veículo, nas mãos de Deus você pode entregar o seu veículo. Nas mãos de Deus você pode entregar os seus problemas. Nas mãos de Deus você pode entregar tudo da tua vida, inclusive a tua vida, nas mãos de Deus, pois Ele não falha. Ele jamais falhou e nunca falhará. A nossa salvação está firmada no socorro divino e é garantida até o final. Filipenses 1,6 diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o retorno de Cristo Jesus. Estamos seguros nas mãos de Jesus e ninguém pode nos arrancar de seus braços. O mesmo que nos salvou também nos apresentará com exultação, imaculados diante da glória de Deus. Nós confiamos no Senhor,
A nossa esperança está no Senhor, porque a nossa salvação vem do Senhor, em quem nós esperamos todo o dia. Em todos os momentos, nós esperamos no Senhor. Como aplicação para as nossas vidas, alguns motivos para ter esperança em Deus. Número 1, Deus nunca perde o controle. Deus jamais perde o controle. Deus não perde o controle da tua vida, Deus não perde o controle da história. Você pode confiar nele, porque ele jamais perdeu as rédeas deste mundo. Número 2, ao colocar sua esperança em Deus e não nos acontecimentos momentâneos, você encontra paz. Se nós olharmos para tudo que está acontecendo ao nosso redor, nos noticiários, e não olhar para Deus, nós não vamos ter paz. Vamos ter aflição, vamos ter angústia no coração. Mas quando nós olhamos para Deus, apesar dos acontecimentos destes últimos dias, nós encontramos paz no Senhor. Número 3, esperança contagia as pessoas que estão à nossa volta. Quando você diz, eu tenho esperança, eu confio que vai acontecer, que vai se realizar, que Deus vai intervir, as pessoas ao teu redor, mesmo sem você saber, elas estão te observando. E elas estão pensando, eu queria ter essa fé, eu queria ter essa esperança, eu quero conhecer esse Deus, que mesmo diante das calamidades, Ele ainda tem esperança, Ele ainda confia. Número 4, a esperança está ligada ao amor e à fé. 1 Coríntios 13:13 diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Mas permanece a fé, a esperança e o amor. A esperança está entre eles. Porque a esperança, seria vão nós estarmos aqui sem esperança. Por que esperar? Se nós não, entre aspas, não confiássemos. Não confiar. Então, se nós estamos aqui, é porque nós confiamos nas promessas de Deus e que elas se cumprirão. Número 5, esperança e perseverança andam juntas e ambas são necessárias para uma vida de êxito. Uma vida de ação, irmãos. Uma vida ativa. Esperança não é passiva. Então vou cruzar meus braços, já tenho esperança mesmo. Então tudo vai vir a mim sem eu fazer o mínimo de esforço. Errado. Eu tenho esperança lá na frente de que tudo vai melhorar, de que as bênçãos de Deus vão ser derramadas. Mas eu vou ficar aqui de braços cruzados? Não. Então, esperança é ativa, não passiva. Deus nos gerou para uma viva esperança. Não é uma morta esperança. Não é uma esperança vazia. Não é uma esperança morna. Não é uma esperança do talvez. É uma esperança viva. Porque nós confiamos na graça e na misericórdia de Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez?